Voltando ao exemplo da água, tem um aspecto a priori, né, algo que eu conheço a priori. Eu conheço um condicional, de maneira a priori. A saber, condicional é se a água é H2O, não é isso aqui, água é H2O. Isso aqui eu não sei a priori, isso aqui eu sei a posteriori. Mas eu sei a priori que se água é H2O, né, vírgula, água é necessariamente H2O. O que eu sei é se o antecedente, se água é H2O, água é H2O. Se isso é verdadeiro, veja, o condicional não afirma uma coisa. Ele coloca apenas como o nome diz, condição. Então, eu sei que se água é H2O, ela é necessariamente H2O. Porque eu estou falando de uma propriedade essencial do objeto. Assim como se eu sou humano, espero que sim, né? Eu sou necessariamente humano. Porque eu não poderia existir sem que eu fosse um ser humano. Parece. Então, mesmo tendo esse aspecto a priori, assim, condicional, de algo que eu sei sobre água em todos os mundos possíveis, a afirmação, a descoberta empírica de que a água é H2O, ela expressa uma verdade necessária. E essa verdade necessária a gente descobriu de maneira posterior. Então a gente viu aí exemplos muito claros de verdades contingentes que são conhecidas de maneira a priori e de verdades necessárias que são conhecidas de maneira a posteriori, rompendo assim de vez com a tradição que pensava que o necessário e a priori e o contingente a posteriori eram praticamente sinônimos. Não sinônimos, mas eles tinham a mesma extensão, né? A tudo que um conceito se aplicava, o outro também teria que ser aplicado. Parece incrível que causa um terremoto, né? Um abalo bem grande com esses argumentos para esses filósofos que pensavam dessa maneira. Um outro ponto que a gente viu é que também uma outra quebra de tradição, como isso já tinha sido argumentado pelo Mill, mas não com tanta clareza, não com tanto apelo às nossas intuições e nem com argumentos tão poderosos, né? Sobre o fato dos nomes serem designadores rígidos e de a linguagem possuir esse fenômeno e vários termos serem também a linguagem possuir o fenômeno da rigidez, da designação, alguns poderiam chamar de rigidez modal,
E não só dos nomes, mas que a linguagem possui vários definidores rígidos. Isso é um fenômeno, uma descoberta que o Kripke fez sobre a linguagem. E daí você também pode tirar que os nomes, eles referem diretamente. O significado dos nomes não passa por descrições definidas, né? Não passa por descrições, o significado dos nomes não passa por descrições definidas, não precisa da descrição definida para dar o significado do nome, no máximo ali para fixar a referência. Não só isso, que a maneira pela qual nomes se conectam aos objetos é uma cadeia histórica. O nome inserido na linguagem e o nome inserido na conversação entre pessoas. Não um nome atrelado, como era para a tese Frege-Russell, um nome atrelado a propriedades. Propriedades nunca e jamais poderiam dar o significado dos nomes, por conta da sua flexibilidade modal. Ainda que a gente pudesse achar propriedades essenciais, por exemplo, as minhas propriedades essenciais, parece que ainda assim as minhas propriedades essenciais são insuficientes para me individuar, né? Se eu pego um indivíduo que possui todas as minhas propriedades essenciais e falar nesse mundo, esse indivíduo possui todas as propriedades essenciais do Gustavo. Então, esse indivíduo é Gustavo também. Parece que não. Que as minhas propriedades essenciais, elas não vão ser suficientes para me distinguir de todo e qualquer objeto. Por isso, o significado do nome não pode ser dado por meio de propriedades, mas sim o objeto ele mesmo. E a gente vai falar mais das consequências de Kripke nos próximos vídeos. E espero que vocês estejam acompanhando bem até aqui.